É por isso que nós não concordamos com o aborto, apesar de termos pessoas na igreja ou nas igrejas, mães que aconselham e chegam até mesmo a aconselhar a praticar o aborto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tu vais prestar contas a Deus. A Bíblia Sagrada no Salmo 137, no Salmo 127, o versículo de número 3, diz: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Bem-aventurado é o homem que enche dele a sua ajalva. Se você tem filhos, se Deus te deu uma família, Deus te abençoou. Os teus filhos são frutos do seu ventre. Deus te deu para que eles sejam bênçãos na tua vida, na tua casa e na tua família. Aleluia! Irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. De 200 milhões a 250 milhões de células espermatozoides que são liberadas, apenas um fecunda. E Deus é tão maravilhoso e tão grandioso nas suas maravilhas, que quando a primeira célula do homem fecunda, o óvulo se fecha e nenhum homem consegue fecundar. De 200 milhões, diga para Deus, vamos dar do lado, tu já és um vencedor. Diga, você deixou 200 milhões para trás. Então diga porque você está assim, na frente da tua cabeça. Se você nasceu e porque Deus tem projeto na sua vida, se você está na vida, é porque você é projeto de Deus. Tem pessoas que perguntam: será que Deus me ama? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus me contempla? Será que Deus está vendo a minha prova? Será que Deus está vendo a luta do meu irmão? Você nasceu, isso é motivo suficiente. Você já é um vitorioso. Você precisa entender qual é o projeto de Deus para a tua vida. Mas você já é um vitorioso. Bata no seu peito e diga: eu sou vitorioso. Mas eu trouxe aqui uma pequena palavra, conhecimento acerca da gestação humana, para os irmãos entenderem sobre o que eu quero falar esta noite, nesse texto. Gestação maligna. Esta gestação que Deus dá ao homem, mulher, a família, é bendita. Quando Jacó se encontrou com Esaú, quando ele vinha de volta para a terra dos seus pais, Esaú perguntou: quem são estes que estão contigo? E ele disse: são os filhos que Deus graciosamente tem dado aos seus servos. Glória a Deus. Deus tem projeto na vida dos teus filhos. São os filhos que o Senhor graciosamente tem me dado. Glória a Deus. Aleluia. Então a gestação produzida por Deus é bênção, mas esta aqui que eu vou falar nesta noite, irmão, é terrível. Tiago, ele diz-nos aqui no versículo de número 13: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Algumas palavras nós precisamos observar nesta noite. A primeira delas é a palavra tentação. Se você tivesse uma caneta aí, meu irmão, seria bom você anotar essas coisas. Tentação, o que é tentação? Ei, olha aqui para mim. Tentação, atração para fazer o mal, por esperança de obter prazer ou lucro. Tentação é a atração para fazer o mal, por esperança de obter prazer ou lucro. A tentação, ela pode vir de duas fontes. Ela pode vir do tentador, ou ela pode vir de você mesmo, de dentro do ser humano. E na maioria das vezes, ela não é produzida pelo tentador, mas ela é produzida por você mesmo. O versículo de número 13
diz? Ele está dizendo que Deus jamais pode ser a fonte da tentação. Há pessoas que você encontra pela rua, e aí você conversa com ele e ele diz: irmão, pastor, irmão, Deus me permitiu cair para me provar. Mentira. Mentira. Deus não provoca o mal na vida de ninguém. Ele não provoca o mal. Ele não pode ser tentado pelo mal. Ele não é provocador do mal. Mas o ser humano, ele tem a tendência de, quando errar, culpar a Deus. Esses dias morreu uma jovem aqui no Prado, uma jovem senhora, que foi crente há muito tempo nesta igreja. E um dia os irmãos estavam abrindo a congregação e ela ia passando em frente, e os irmãos evangelizando, ela disse: Deus me esqueceu, Jesus se esqueceu de mim. Não é verdade. O texto que eu li nesta noite diz: ninguém sendo tentado diga que Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ninguém. Às vezes você encontra alguém que se desviou e alguém volta para Jesus e diz: Deus me permitiu desviar para me provar lá no mundo, para depois me trazer. Mentira. Deus não faz isso. Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele nem tenta a ninguém. Aí alguém vai lembrar de Isaías 45:7. Mas pastor, lá em Isaías 47:5 diz, Deus diz: eu crio a paz e faço o mal. Você está enganado, precisa conhecer a Bíblia. Quando Deus diz aquilo ali, na nossa linguagem, dá-nos a entender que Deus cria o mal. Mas a linguagem dos textos originais é Deus que está dizendo: eu estou no controle, tanto das coisas boas como das coisas más. Ele está dizendo que se utiliza das coisas más para exercer o seu juízo, mas ele não pode criar o mal. Então, meu irmão, minha irmã, igreja, amado ouvinte, ninguém que é tentado por Deus. O mal não atrai a Deus, pois ele não pode ser tentado. Deus não pode ser tentado. Nem tampouco tentará o homem para fazê-lo pecar ou cair. E nem mesmo os homens maus são tentados por Deus. Sabe por quê? Porque Deus é a fonte de toda bondade. Deus é a fonte de toda bondade. E quando Jesus estava no corpo humano, no corpo de homem, o jovem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: porque você me chama bom? Só existe um que é bom: Deus. Se você for para Gênesis no capítulo 22, versículo 1, na minha tradução diz: e tentou Deus a Abraão. Mas a palavra tentar ali no original não é tentação, é provar. Provou Deus a Abraão. Então Deus nos prova, mas não tenta. Aleluia. Ah, pastor, então eu me desviei porque não suportei as provas. Mentira. Por quê? Porque eu provo para você que quando Deus nos prova, Ele já sabe que vamos vencer a provação. Quando Ele permite um crente passar pela provação, e quando Deus prova a fé de um crente, Ele só prova porque Ele sabe que o crente vai vencer, porque Ele sabe que o crente vai sair vitorioso lá na frente, glorificando o seu poderoso nome. Sabe por que Deus permitiu Satanás tentar a Jó? Porque Deus sabia que Jó ia vencer.